Estamos novamente em mais um episódio deste nosso ciclo de podcast aqui da Ordem dos Economistas e hoje temos um ilustre convidado, o engenheiro Miro Amaral, ex-ministro da Indústria e da Energia e, evidentemente, tendo aqui este ilustre convidado, vamos falar de indústria e de reindustrialização. Portanto, desde já agradecer o facto de ter aceito este nosso convite aqui da Ordem dos Economistas e lançar este primeiro desafio, que é um assunto que temos abordado em termos da sociedade e da nossa economia, que é como é que chegamos a este ponto em que, efetivamente, em Portugal e na Europa, não estamos com o setor da indústria como um setor de peso e que anteriormente tínhamos e foi-se perdendo. Portanto, como é que chegamos a este ponto? É a minha primeira questão que lhe coloco. Bom, primeiro dizer-lhe que nós, em Portugal, a indústria chegou a representar, por volta dos anos 80 do século passado, 27% do PIB e agora representará menos de 17% do PIB. Isto, aliás, é uma tendência geral na Europa. Os únicos países que tinham contrariado a tendência tinha sido a Alemanha, que era uma potência industrial. Portanto, a Alemanha e alguns países de leste têm, de facto, tinham um peso do PIB, do peso da indústria do PIB superior ao nosso, mas devo dizer que países como Espanha andam com pesos do PIB iguais aos nossos. Mas aí há duas questões que eu gostaria de levantar neste contexto que alguns chamam de desindustrialização. Primeiro, é que as nossas sociedades desenvolvidas já estão saturadas de bens industriais. Todos nós temos os eletrodomésticos, temos os automóveis, temos os telemóveis e estamos satisfeitos com eles. E, portanto, só quando os equipamentos acabam o seu fim, o seu período de vida, é que a gente os substitui. Portanto, para a maior parte dos bens industriais, as nossas sociedades desenvolvidas só não precisam de adquirir esses bens industriais, porque já estão saturados na sua utilização, só adquirem quando o equipamento acaba, portanto é um mercado de substituição. Depois, só aqueles jovens novos que vão entrar no mercado de trabalho é que vão ter acesso a esses novos bens que não tinham previamente. Isto é diferente de sociedades menos desenvolvidas que ainda estão a precisar de comprar bens industriais. E, portanto, nesse sentido, temos que compreender que a grande procura de nossas sociedades mais desenvolvidas é para o setor terciário. Quando uma sociedade já resolveu o seu problema de alimentação, coisa que a nossa, felizmente, resolveu, já também está bem fornecida de bens industriais, a procura vai para o setor terciário. A procura por lazer, desporto, cultura, recreio e, portanto, temos que compreender que as nossas sociedades haja uma expansão do setor terciário. Isto não significa necessariamente uma desindustrialização, significa que estamos saturados já de bens industriais e é o setor terciário, com a procura de lazer, desporto, cultura e recreio, que aumenta e se expande no mundo. O que o engenheiro Miro Amaral nos está a transmitir é que seria uma tendência sempre a acontecer. Essa tendência das nossas sociedades brasileiras é fatal e inevitável. Segundo aspecto, há uma ilusão estatística. Porquê? Porque quando as sociedades se desenvolvem e entram no princípio de especialização produtiva, o que é que tem acontecido a muitas empresas industriais? Há um conjunto de serviços que deixam de fazê-los lá dentro, externalizam, fazem um outsourcing e passam ao exterior. E passando ao exterior, depois a atividade estatística capta isso como certo, com essas atividades que as empresas industriais passaram ao exterior, capta isso como fazendo parte do setor dos serviços e não do setor industrial. Portanto, do ponto de vista que há aqui uma ilusão estatística que faz com que as empresas industriais, naturalmente, de acordo com o princípio de especialização produtiva, concentram-se naquilo que sabem fazer, o core business, e há um conjunto de atividades, por exemplo, logística, transportes, limpezas, muitas vezes até informática, recomendo ao exterior. É o velho dilema, ou faço dentro, ou encomendo ao exterior. Sim, noutros tempos faziam dentro. Tudo. Faziam acho que um bom exemplo disso era o setor automóvel, não é? E passa-se ao exterior. E essas atividades que são passadas ao exterior são classificadas como serviços. E, portanto, aquilo que era o core da indústria diminui estatisticamente porque essas atividades são passadas ao exterior. Mas não deixa de ser indústria, não é? Portanto, passa ao exterior. Por isso é que o meu conceito de indústria hoje é mais global que a atividade de manufatura. Eu considero como indústria não só a produção de bens físicos, mas também todo o conjunto de serviços tecnológicos que estão ligados à atividade industrial e que muitas vezes estão no exterior. Portanto, a minha concepção de indústria, já isto no governo definia assim a indústria, não era só a atividade produtora de bens físicos, mas era todo o conjunto de serviços de alta tecnologia que servem à indústria. E dou-lhe um exemplo. Quando hoje em dia visito um moderno centro de logística,
aquilo parece a indústria, está ao nível da automatização e de introdução de sim. novas tecnologias, que é, no fundo, como a atividade industrial. E depois outra coisa, no meu tempo, quando eu me formei no Instituto Superior Técnico, em Engenharia, o meu primeiro curso, Exato. qual era a concepção? É que os engenheiros iam para a indústria e os economistas iam para o setor terciário, porque não tinham tecnologia. Exato. Os engenheiros iam para a indústria porque não tinha tecnologia. O setor terciário não tinha tecnologia e iam para os economistas. Ora, hoje veja, que há um conjunto de atividades do setor terciário, como a logística, que são altamente intensivas em tecnologia. Sim, isso agora A hoje em banca, dia. os seguros, Sim. a logística. Todo o setor fiscal, por E o exemplo. próprio setor agrícola, sistemas de rega computadorizados, a gestão de dados que eles fazem nos seus inputs, tudo isto é alta tecnologia. Portanto, o que é que acontece hoje em dia? Esta diferença de dicotomia que havia entre a indústria que tinha o domínio da tecnologia, o setor primário e o setor terciário que não tinham tecnologia, isso está esbatido. Hoje a gente tem um conjunto de tecnologias que são horizontais. Tanto serve para a competitividade do setor industrial, como serve para a competitividade do setor agrícola e do setor terciário. Portanto, esta divisão que havia entre a indústria, certo? Que era aquele que tinha tecnologia, o setor primário e terciário não tinha tecnologia, está esbatido. Por isso é que também compreendo porque é que, por exemplo, o setor bancário, em que eu fui CEO de vários bancos, os engenheiros são altamente requisitados. Porquê? Quando a banca evolui para a banca digital, as tecnologias de informação são extremamente importantes. Por isso é para dizer que o contexto em que hoje falamos de indústria e de serviços é diferente do que aquele que havia há 50, 60 anos, quando eu me formei no técnico. Portanto, no meu tempo no técnico, os engenheiros iam para a indústria e os economistas iam para o setor terciário. Hoje, os engenheiros vão também para o setor terciário, porque o setor precisa de tecnologia, e os economistas e os gestores também vão para o setor da indústria, porque a indústria hoje em dia, a meu ver, não é só a atividade física, mas é um conjunto de serviços a montante da produção física, como concepção, engenharia e desenvolvimento de novos produtos. Isto é indústria, no meu entender, e é todo o conjunto de serviços jusante da atividade manufatureira, que é todo aquele serviço, cadeia de valor, que vai até à ligação ao cliente. E aí, obviamente, os economistas e os gestores com os conceitos de marketing também são importantes das empresas industriais. Portanto, esta separação que havia de setor primário, secundário e terciário, nas nossas economias mais desenvolvidas está esbatida. E, portanto, eu diria que a terceirização da economia não significa forçosamente desindustrialização. Haja ou não desindustrialização, é um facto que o setor terciário se expande por razões que eu já te expliquei. Certo. Depois, o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que hoje é perfeitamente presente e preocupante na Europa, é que, nesse sentido, nós passámos a ter a concorrência de outros países emergentes, e o caso paradigmático é a China, claro. que deixámos de ficar sozinhos a produção de produtos industriais para o mundo, passámos a ter concorrência de outros países que, entretanto, se industrializaram. O primeiro caso foi o Japão, o segundo caso foi a Coreia do Sul, e agora é a China. Só que a China tem uma dimensão que impacta mais as nossas economias do que o caso do Japão e da Coreia do Sul. E, portanto, a gente, ao deixar esses países industrializados, eu digo deixar porque nós ajudámos ativamente a sua industrialização. Exatamente. Eu ia chegar o que é que as empresas europeias fizeram, e até americanas, deixaram de produzir nos seus países, passaram a produzir nesses territórios. Países. Sim, nesses locais. Externalizaram a parte de fábricas para esses países e, portanto, contribuíram ativamente para a industrialização desses países. O mundo ocidental contribui, exatamente. Estamos a sofrer o impacto da industrialização desses países na Europa. Esta é uma tendência. Que foi como o engenheiro diz, foi de facto algo provocado até por nós, diria. Foi provocado por nós. Muitas vezes numa lógica capitalista de curto prazo, que é vamos produzir para onde os custos são mais baixos. Ora, muito bem, exatamente. Foi essa a lógica. E agora apanhamos a tabela, porque é que aconteceu? Exatamente. Países como a China passaram a produzir mais barato do que nós, copiavam o nosso e agora já evoluíram, e a China, em vez de ser um país de cópia, é um país inovador. Portanto, evoluíram na cadeia de valor e já estão a competir connosco, não só na tecnologia como nas marcas, e, portanto, deixaram de ser meras fábricas da nossa produção ocidental e passaram a ser competidores dos nossos produtos. Mas o engenheiro Miramal tocou aí num ponto que eu tenho particular interesse, porque efetivamente nesta questão do comércio internacional é um ponto do meu interesse. Portanto, há 30 anos atrás, talvez mais um bocadinho, deu-se de facto
começou-se a fazer, portanto, nós próprios, Europa, eu vou falar em Europa, não Portugal só, porque já nessa altura não podíamos falar só de Portugal, não é? Aliás, o engenheiro Mira Amaral é responsável por aquele relatório Porter em que identificou até uns clusters para a indústria portuguesa, não é? Mas já vamos falar sobre isso. Portanto, a verdade é que se deu esse passo de, por iniciativa própria, ceder, no fundo, a iniciativa a esses países emergentes para eles pegarem na indústria, digamos, em força, e nós perdemos isso. Portanto, isto foi mesmo assim, nós nos podemos queixar muito porque isso foi uma... Ajudámos à festa e ajudámos à nossa, nesse aspecto, nossa instituição. Depois chama-nos de outra coisa. Depois, nós temos uma concorrência, muitas vezes não é leal nem é fair. Não sei se tem consciência que, e há um relatório do FMI que mostra isso de forma clara, depois a McKinsey também pegou nisto, em que aquilo que eu chamaria política industrial, isto é apoio direto dos Estados às empresas, 70% dos apoios diretos às empresas a nível mundial, 70% são feitos pela China. Portanto, a China é o país que mais apoia, mais subvenciona, mais estimula as suas empresas para competir no mercado global. E, portanto, há aqui uma concorrência desleal, no sentido em que nós não damos o nível de apoio às empresas que a China está a dar. E depois, portanto, o que é que isso significou? Nós fizemos um desarmamento pautal. Exatamente. Fizemos desarmamento pautal e deixámos que outros países viessem competir no nosso mercado quando eles estão a distorcer as regras do mercado porque dão apoios, os Estados dão apoios, um nível de intensidade de apoios que a Europa não dá. E, portanto, aí ajudámos à festa. Ajudámos completamente. Eu aí estou à vontade para falar, porque nessas matérias há procedimentos aduaneiros para poder criar, por exemplo, tarifas antidumping, porque quando há subvenção efetiva e comprovada à exportação, conseguimos contrariar. Mas é nesses casos. Isso até há pouco tempo, na União Europeia, havia instrumentos, mas era difícil de executar. Porquê? Porque a Alemanha, potência dominante, não sentia o problema. Claro. Ainda estava a exportar automóveis, as suas bombas automóveis e outros produtos para a China. Não sentia o problema que países como a Itália, a Espanha, Portugal e a França já sentiam. Já sentiam, claro. E, portanto, deixava, não queria aplicar. Portanto, nós fizemos o desarmamento pautal portanto, esses países entram no mercado europeu com facilidades que depois não dão a nós no mercado deles. E uma coisa caricata que se está a passar neste momento no mundo, quando só se fala das tarifas do Trump, que obviamente são um atentado à economia global e ao livre comércio, mas esquece que a China, dos apoios às empresas a nível mundial, quando a China tem 70% dos apoios, a China, com os apoios que dá às empresas, está a distorcer o mercado mundial de uma forma, se calhar, mais intensa que as tarifas do Trump. Mas só falamos das tarifas do Trump, esquecemos de falar da política industrial chinesa. Mas desculpe, então, mas concorda então com esta visão de que efetivamente nós ajudamos à festa, como até foi a sua expressão, e com isso contribuímos para a situação atual que temos? Sim, agora, mas isso ainda seria gerível ou minimizado. Agora houve outra coisa que a União Europeia fez, que é um desastre completo, que eu chamo isto paradoxo sino-europeu, o paradoxo estratégico sino-europeu. É que nós resolvemos ser líder da descarbonização a nível mundial, o que descarbonização, exatamente. O que é quixotesco, porque a Europa só emite neste momento 67% do CO2 mundial e parece que queremos estar sozinhos a limpar o mundo de CO2. Portanto, deixamos que a China e os Estados Unidos emitem muito mais CO2 que a Europa. Aliás, os Estados Unidos têm diminuído o CO2 devido ao gás natural. Mas a China hoje em dia é o principal emissor de CO2 mundial. Nós sozinhos emitimos 6-7% que quisemos limpar o mundo, e então nós achámos que íamos ser o país mais avançado da descarbonização. Mas esquecemos na Europa ter uma política industrial que produzisse na Europa as tecnologias de descarbonização. Isto é, que nós somos capazes de produzir as centrais eólicas, os painéis fotovoltaicos, os carros elétricos, os eletrolisadores por hidrogênio. Que não fazemos. Portanto. Não fazemos. E, portanto, o que é que a China percebeu o filme? A China, cuja classe dirigente é quase formada só por engenheiros, e, portanto, eles perceberam o filme, perceberam que nós queríamos ser o continente líder da descarbonização, portanto, íamos ir
comprar e aplicar maciçamente estas tecnologias de descarbonização, mas não tínhamos uma política industrial para as fabricar. E então a China passou a fabricá-las. Tirou o bilhete do E, fabricante. portanto, a descarbonização europeia significou desindustrialização e entrega do mercado europeu à China. O caso mais emblemático e mais grave ao gritante neste mês é o setor automóvel. O que é que acontece? Nós, na Europa, éramos líderes da tecnologia do diesel, liderámos a nível mundial, e quando quisermos, somos o único bloco que quisemos acabar com os motores de combustão interna, nenhum outro bloco mundial quis acabar com os motores de combustão interna, nós oferecemos o mercado europeu à produção automóvel chinesa de veículos elétricos. Claro, muito bem. Nós não tivemos uma política industrial europeia para fabricar veículos elétricos e a gente teve uma política industrial integrada. Começava pelo domínio do lítio e dos minerais essenciais. Depois, pela cadeia de valor, até à fabricação de baterias, até ao carro elétrico. E, portanto, a China, neste momento, graças ao veículo elétrico, ultrapassou o Japão como o maior exportador de automóveis. E para onde é que eles estão a exportar os carros? Para nós. Maioritariamente para a Europa. Portanto, a Europa, os construtores europeus, não tiveram o apoio da Comissão Europeia de uma política industrial que os ajudasse a entrar no veículo elétrico. Estamos a ser ultrapassados pelos chineses que entram no mercado europeu com carros elétricos tecnologicamente evoluídos e a preços que a indústria europeia não consegue fazer. E, portanto, o engenheiro Carlos Tavares, português, que foi CEO da Stellantis, dizia que a Europa ia ser capaz de produzir carros elétricos a 20 mil euros, porque os carros elétricos que está a produzir são mais caros que os veículos de combustão interna. E, portanto, o que é que está a acontecer que é dramático para a indústria europeia? A Comissão Europeia não quer que a gente compre veículos de combustão interna. Quer que a gente compre veículos elétricos. Mas quando compramos veículos elétricos, estamos a comprar veículos chineses porque a produção europeia mal consegue competir com os veículos chineses. E depois, as empresas europeias que são forçadas a abandonar os veículos de combustão interna tinham, pela lógica da Comissão, para começar a produzir veículos elétricos. Não os conseguem produzir ou vender, porque os chineses são mais competitivos. Claro. E, portanto, isto está a pôr em causa 13 milhões de postos de trabalho na indústria automóvel europeia. Portanto, é um caso de incoerência, de nabice do fundamentalismo climático que existe em Bruxelas e quis acabar com os veículos de combustão interna. E dou outro dado que pouca gente tem. A frota automóvel europeia é responsável por 10% do CO2 europeu, do CO2 que a Europa emite. Se a Europa emite 6, 7% do CO2 mundial, repare que a frota automóvel europeia só contribui com 0,6 ou 0,7%. Que é uma coisa insignificante. Não era mundial, aqui que... E, portanto, em nome de uma descarbonização idealista, fundamentalista e utópica, que não era aqui. Nós demos uma marretada no setor automóvel europeu e pouco contribuímos para a redução do CO2 a nível mundial. E quando eu digo que mesmo que acabássemos de fabricar veículos de combustão interna, passasse só para fabricar veículos elétricos, reduzir se reduzíssemos 10% era na base de que todos os veículos elétricos iam ser alimentados por energia elétrica renovável, que não é verdade. Não é verdade. E que todos os equipamentos para os veículos elétricos não produziam CO2, que também não é verdade. Não era verdade. E, portanto, a redução, mesmo que passemos veículos de combustão interna para os veículos elétricos, a redução de CO2 a nível europeu é muito menor que os tais 10% do CO2 europeu. Portanto, isto é um disparate completo. Isto foi devido à lógica fundamentalista europeia em Bruxelas do Parlamento Europeu, muito liderada pelos verdes alemães, que estão a destruir a indústria na Europa. Portanto, a questão da descarbonização, a liderança que a Europa quis ter na descarbonização de forma idealista e irresponsável, não tendo uma política industrial para produzir os equipamentos de tecnologia de descarbonização, contribuiu para a desindustrialização europeia. É que de outra coisa, como quisermos ser muito finos da energia e só queremos energia renovável, de base renovável, com óleo e fotovoltaicas, estamos a ter energia elétrica que é ter o dobro do preço em relação aos Estados Unidos e a China. Portanto, eu também queria abordar a na questão Alemanha, que é uma grande potência industrial, as empresas alemãs estão-se a virar para o governo alemão e dizem vocês resolvem o problema da energia ou a gente vai deixar de produzir na Alemanha, até vamos para os Estados Unidos, que é mais barato do que na Europa. Portanto, esta descarbonização absurda e idealista fez com que nós não tivéssemos produção industrial na Europa, em termos de tecnologia de descarbonização, fizemos com que a China entrasse mais facilmente e a indústria que ainda subsiste na Europa, designadamente na Alemanha, tem preços de energia mais caros do que nos Estados Unidos ou na China e, portanto, é fácil perceber que a produção ou está na China ou está nos Estados Unidos ou está na Europa. Portanto, não esqueça
no meio destas tendências globais que já haviam, que podiam não ser muito estimulantes para a industrialização, a descarbonização é, para mim, neste momento, um dos fatores mais graves e explicativos da chamada desindustrialização. Portanto, nós acabamos por cometer uns erros atrás, 30, 35 anos, com aquilo que o engenheiro Miramala falou de uma desmilitarização pautal, não foi? Foi Sim, o nome sim, do sim. termo que utilizou. Esse foi o primeiro passo. Decidimos, vão produzir lá e vão-nos fornecer. Eles tiram, no fundo, o bilhete para ser nossos fornecedores. Nós depois viemos a seguir, não aprendendo com esse primeiro erro, fazer com o segundo, que foi, vamos descarbonizar isto rápido, e descarbonizar isto rápido, nós não temos tecnologia para descarbonizar isto rápido, vamos voltar a comprar mais indústria lá fora, e portanto mais dependentes. E tiveram uma política industrial para fabricar tudo isso. Nós não temos uma política industrial. E é difícil, porquê? Porque também é preciso chamar a atenção do seguinte. Os Estados Unidos é um Estado federal. Há um governo em Washington que manda, decide e executa. A China é um Estado centralizado com o monopólio do Partido Comunista. Portanto, em Pequim também há um governo que decide e manda. Nós, na Europa, não temos um Estado federal, temos uma Comissão em Bruxelas que não é um governo europeu, e que para decidir tem que se decidir em consenso com 27 Estados-membros. Veja o programa do Biden para apoiar as tecnologias de descarbonização dos Estados Unidos, a que chamaram incorretamente IRA, Inflation Reduction Act. É um programa político industrial que ele chamou de um programa de combate à inflação, que é um termo disparatado. Mas o Joe Biden montou o programa e 6 meses depois o Estado americano estava a apoiar as empresas a fabricar eólicas, painéis fotovoltaicos e veículos elétricos. Nós, na Europa, com o Next Generation EU, que financiou o nosso plano de cooperação e resiliência, o nosso PRR, andou mata tempo para ser discutido e, portanto, ao fim de 2 ou 3 anos da ideia, é que o programa começou a entrar em vigor. Moral da história, nós não temos em Bruxelas um nível de decisão centralizado, como tem os Estados Unidos ou a China, para poder ter uma política industrial europeia. O que nós temos é a política industrial de cada Estado-membro, cada um toca o que sabe, e não temos uma política industrial europeia. E depois, se a Comissão Europeia vai gerar as regras de concorrência para permitir que os Estados-membros façam política industrial e apoiem as suas empresas, como compreende, favorece os Estados mais fortes que têm mais dinheiro para apoiar as empresas e prejudica os Estados mais fracos, como Portugal, que não têm dinheiro próprio do orçamento do Estado para apoiar as suas empresas. Portanto, nós não temos uma política industrial europeia, temos uma política industrial fragmentada pelos Estados-membros, cada um toca o que sabe, e quando é que cada um toca o que sabe, os países mais fortes tocam mais forte que nós. Sim, mas já agora pegando nessa questão de cada um toca o que sabe, foi responsável, como eu já disse aqui neste podcast, por aquele relatório Porter, e na altura foram identificados uns clusters, não é? Clusters industriais. A verdade é que também não se seguiu essa linha dos clusters, mas podíamos ter seguido. Por acaso a ideia ficou e toda a gente hoje fala em clusters. Mas, portanto, foi o relatório Porter que eu encomendei que introduziu o conceito de clusters em Portugal. O que aconteceu é que o relatório Porter tinha uma série de recomendações para ter uma série de políticas horizontais comuns a todos os setores de atividade e algumas políticas setoriais adaptadas a cada setor. Eu saio do governo, vem o governo de Guterres e esquece o relatório Porter. Uma manifestação de sectarismo ideológico terrível, porque achou, eu lembro desse governo de Guterres, tudo que vinha do PSD estava mal feito. Foi sectarismo ideológico. E, portanto, puseram na gaveta o relatório Porter. Portanto, nós fizemos o relatório Porter, recomendava uma série de coisas. E, portanto, o governo Guterres, com o sectarismo ideológico que eu não estava à espera contra nós do PSD, pôs o relatório na gaveta e não executou. Portanto, a ideia dos clusters só mais tarde é que foi ser recuperada e nós podemos dizer que já temos, infelizmente, alguns clusters de alta tecnologia em Portugal. Por exemplo, um caso de dito é o cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa, que já é a empresa de tecnologia. Mas, de facto... Que na altura não estava para isso. Não estava. Portanto, já fizemos alguma coisa, mas perdemos tempo. Todo o relatório podia ter tido continuidade e nos governos de Guterres foi esquecido. Porque na altura, perdemos tempo. Na altura, os clusters era a questão das confecções, do têxtil, não é? Não, tinha o setor... O relatório de Porter dizia a ideia dos clusters. Portanto, havia um cluster dos têxtil, vestuário e confecções, havia um cluster do calçado e depois havia cluster do setor automóvel. Na altura não havia aeronáutica, espaço e defesa, que felizmente já conseguimos avançar. Certo. E porque é que o cluster, a meu ver, é mais importante em termos de sinergias que a ideia do setor industrial? Quando temos um setor industrial, é meramente uma agregação estatística de várias empresas que fazem parte do setor. Quando nós temos um cluster, o que é um cluster? É um conjunto de empresas
não só as que fazem a produção industrial, mas como todo o conjunto de serviços para essa produção industrial, Exato. é o conjunto de universidades, é o conjunto de serviços estatais de extensão industrial, que numa região estão a trabalhar em conjunto para desenvolver produtos de alta qualidade e competitivos no mercado mundial. Portanto, o conceito de cluster tem efeitos de sinergia que o setor industrial não tem. No setor industrial, a gente, quando fala de setor industrial, é meramente uma agregação estatística de empresas desse setor. Quando nós falamos de um cluster, por exemplo, falamos do cluster do têxtil, vestuário e confecções, ou falamos do cluster do calçado, ou falamos do cluster do automóvel, agora alguns falam do cluster da mobilidade, a gente não está a pôr só empresas industriais desse setor, está a pôr conjunto de empresas de serviços que fornecem esse setor, está a pôr as universidades que colaboram com as empresas em projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico e está a pôr as associações empresariais e os serviços de extensão industrial do governo, como IAPMEIs e ICEPs, a colaborar numa base regional para que essa região tenha clusters competitivos. Portanto, para mim, o conceito de cluster tem efeitos de sinergias que o conceito de setor industrial não tem. Mas a verdade é que depois, como você diz, foram abandonados. E pronto, e é aquilo que também já conversamos aqui, portanto, a questão da libertação pautal, etc., também contribuiu para que isso depois também não se conseguisse vingar, não é? Não, mas eu aí nem foi a desculpado, o pautal, isto começou muito antes, foi o governo Guterres certo. Não seguir o que nós fizemos depois, como pano de fundo também, tem alguma razão, houve um desarmamento pautal da União Europeia, não portuguesa. Não, português, claro, isso não é português. Quando nós penetramos na Comunidade Económica Europeia, abandonámos as validades de ter política externa nacional. Claro. Passámos a estar subordinados à política externa comum da Comunidade Económica da União Europeia. Mas já antes do desarmamento pautal, houve, quando nós saímos do governo, um esquecimento dos governos Guterres da implementação do relatório Porter. Pois, é que isso. veio mais tarde ser recuperado e, portanto, conseguimos então desenvolver alguns clusters novos, como o cluster aeronáutico, espaço e defesa, mas perdemos tempo nesta matéria. Certo. Em todo caso, devo dizer, por exemplo, o cluster do calçado, e o calçado tem sido um caso de sucesso. Nós, hoje em dia, no calçado, somos o país com o segundo preço mais caro do calçado, Certo. a seguir à Itália. Conseguimos dar a volta, não é? Conseguimos dar a volta. No vestuário e confecções, TAD e Amazonas vieram tentar emular o calçado, também têm ido num caminho hoje, mas perderam tempo, o calçado começou antes. Portanto, nos setores tradicionais, para mim o calçado, por exemplo, a madeira e o imobiliário, a metalomecânica, são de casos de grande sucesso nos mercados nacionais. O têxtil, vestuário e confecções veio depois. Mas, sim, perdeu-se ali algum tempo. Portanto, já na época do relatório Porter, o Porter veio dizer uma coisa que eu faltava-me dizer, mas eu costumo dizer isto, dito por um professor americano em inglês, tem outra dissonância que o pobre ministro, falando em português, não tem. Exato. Eu sempre disse que não havia setores obsoletos. Setores tradicionais são setores que fazem parte da nossa tradição industrial. E depois o que existe em cada setor é empresas que se modernizam e sobrevivem, se desenvolvem, e outras que não se modernizam e vão desaparecer. Isto acontece a todos os setores. Sempre. Uma ideia de chamar setores tradicionais setores obsoletos é profundamente errada. Não há setores obsoletos. Há empresas que se modernizam e outras que não se modernizam. Portanto, o cluster veio dizer isto em inglês com uma ressonância mediática que eu não tinha. E, portanto, o Porter não discriminou entre clusters dos setores tradicionais e novos clusters. Disse que todos tinham razão de existir na economia portuguesa. E identificou também o setor automóvel, que hoje, se calhar, está um bocado mais o setor automóvel tem exportado à volta de 13 mil milhões de euros e a dinamismo do cluster automóvel contribuiu muito. O nosso projeto da Auto Europa, que trouxemos para Portugal, e depois eu no Ministério criei uma coisa, foi o Gabinete de Apoio à Participação da Indústria Nacional, e com este gabinete eu puxei para a indústria de componentes para fornecer para a Auto Europa. Tendo explicado logo aos nossos industriais de componentes que o vender para a Auto Europa, a primeira fase, eles ao entrarem no clube, na Auto Europa, entravam no clube Volkswagen, portanto tinham, a partir daí deviam exportar para mercados externos, para outros continentes. E agora, aliás, o próprio presidente da FIA diz que em qualquer carro feito na Europa há sempre um componente português. Portanto, nós temos uma presença muito forte do setor automóvel, através do cluster automóvel português, que valia 13 mil milhões de euros de exportação e que agora está ameaçado pela transição para o veículo elétrico. Exatamente. Em todo caso, as notícias não são más todos, porque veja, a antiga fábrica de Citroën em Mangualde, hoje Stellantis em Mangualde, e ainda foi o engenheiro Carlos Tavares como CEO que decidiu isto, passou a fabricar veículos elétricos.
E recentemente, como sabe, a Auto Europa decidiu, vai fazer um pequeno veículo elétrico dos tais preços à volta dos 20.000 euros, que é aquilo que o Carlos Tavares dizia, que é o preço para competir com os chineses. Com os Portanto, chineses. vamos ter, felizmente, na Auto Europa, e depois vamos ter em Sines uma fábrica de baterias de chineses da Calp. E temos possibilidade de explorar o lítio em Boticas e em Montalegre, e nós, não sei se sabe, que na Europa temos os maiores recursos de lítio da Europa. Exato. Portanto, quando a Europa está muito dependente dos chineses do lítio, isto para Portugal é uma ótima notícia. Nós temos os melhores recursos de lítio da Europa. E, portanto, se a gente explorar o lítio, se a gente tiver fábricas de baterias, como tem a da Calb, e temos já, felizmente, a Stellantis em Mangualde, vamos ter a Auto Europa e o veículo elétrico, eu diria que temos aqui uma possibilidade de fazer uma transição no setor automóvel, no cluster automóvel português, dos veículos de combustão interna para os veículos elétricos sem grandes quebras. Sem não é? grandes quebras. Portanto, Pronto. neste aspecto, até as coisas não têm corrido mal todo em Portugal. Portanto, os clusters estavam bem identificados há 30 Estão anos atrás. aqui, funcionam e, portanto, Pronto. também o Cluster Aeronáutica, Espaço e Defesa já tem um conjunto de empresas tecnológicamente evoluídas. Veja o caso dos drones, em que temos até Kevlar, que é um caso de sucesso a nível mundial, que produz drones para uso militar e uso civil, é o conceito de uso dual, fabricar equipamento que tanto servem para fins militares como para fins civis, e até Kevlar está a fazer isso, e, portanto, no Cluster Aeronáutica, Espaço e Defesa, o caso até Kevlar e outras que ainda pouca gente conhece, também já é um caso de sucesso neste setor, e, portanto, diria que as coisas, apesar de tudo, não estão tão mal. Apesar do poder político ligar pouco à indústria, Exato. as empresas têm conseguido fazer muito. Mas passou a ligar mais. Empresas e os clusters. Mas passou a ligar mais quando Mário Draghi faz aquele relatório, não é? Eu acho que, não acho que não ligou, continua na mesma. Eu não sinto mudança nenhuma do comportamento político europeu. Ficou mais sonante, não é? Ficou mais sonante, ficou discutiu-se, mas eu não vi mudar nada na Europa de fundo depois do relatório de Draghi. Aliás, o próprio autor já ouviu dizer, um ano depois, confessou em público que, afinal de contas, o que ele lá propunha, pouco ou nada está implementado. E, portanto, eu acho que o poder político europeu, comunitário e nacional, ainda não aplicou o relatório de Porto. O relatório de Porto diz uma coisa que o relatório de Draghi, exatamente. Okay. Draghi diz uma coisa que é muito importante. Porque é que os Estados Unidos são mais competitivos que a Europa? Devido ao setor tecnológico. Porque se for ver, tira o setor tecnológico da economia americana e fica nos outros setores, são muito idênticos à competitividade europeia. O que distingue os Estados Unidos é o setor tecnológico e digital, em que eles aí têm uma performance que nós não. Veja, em termos de grandes empresas e setores, a Europa só tem duas. É a ACML da Holanda produz chips e a SAP. São os únicos casos de diferença a nível mundial do digital europeu. Não se compara nada com as 7 magníficas americanas. E, portanto, onde se distingue verdadeiramente a economia americana da economia europeia não é nos setores tradicionais, porque aí até às vezes nós somos melhores que eles. É no setor tecnológico, das tecnologias digitais e agora da inteligência artificial, em que a Europa está a ficar para trás em relação aos Estados Unidos. E era isso que ele preconizava, portanto, que devíamos... preconizava, e chamava a atenção que para que isto acontecesse é preciso haver uma investigação de desenvolvimento tecnológico mais ligada às empresas. Ele chama a atenção no seu relatório que nós gastamos muito dinheiro em investigação de desenvolvimento tecnológico, mas depois aquilo não leva a termos novos produtos, novas soluções que vendemos no mercado. Os americanos são muito mais práticos e pragmáticos. O esforço de investigação e desenvolvimento tecnológico que fazem é muito dirigido pelas empresas e dá muito mais imediatamente resultados no mercado através de novos produtos altamente competitivos. Nós, na Europa, estamos atrasados na passagem do esforço de IDT às empresas europeias. E, portanto, isso também explica a nossa perda de competitividade nos setores de tecnologia digitais face aos Estados Unidos. Isso é uma conclusão óbvia do relatório de Draghi. Sim. E tudo isto tem sempre um foco também em algo que eu também já disse aqui que queria abordar, que é a questão da energia. Sim. Não é? Porque também não há verdadeira reindustrialização ou mesmo tecnologia sem energia. E há mais. Como já está acontecendo na Alemanha,
com os preços de energia mais elevados do que nos Estados Unidos na China, há desindustrialização. São empresas alemãs a dizerem ao governo alemão: nós não investimos mais na Alemanha, se calhar até devemos investir para os Estados Unidos por causa da energia. Isso aí foi mais uma responsabilidade do fundamentalismo climático em Bruxelas. Nós quisemos ter um sistema elétrico só formado por energias renováveis, sol, eólica e Que fotovoltaica. é impossível. É impossível, porquê? Porque essas tecnologias são intermitentes. Às 5, 6 da tarde desaparece o sol e o vento à hora de jantar também sopra pouco. E, portanto, o que é que acontece? É que a gente pode produzir muito durante o dia de energia eólica e fotovoltaica, mas às 5, 6 da tarde deixamos de ter energia eólica e fotovoltaica. Portanto, o que é que precisamos ter? Precisamos ter centrais de backup térmico. Como os alemães fizeram o disparate da bandada nuclear, a gente está cada vez tendo mais o backup térmico feito com centrais a carvão ou centrais a gás natural. E depois, como o gás natural não quisemos aproveitar o gás de xisto que havia no subsolo europeu, somos mais finos que os americanos, não quisemos aproveitar o gás de xisto, estamos a importar o gás natural. E depois, como a senhora Merkel fez o disparate de se ligar cada vez mais à Rússia. Com o gás natural russo, quando houve a guerra da Ucrânia, ficámos de calças na mão, porque tínhamos uma grande dependência do gás natural russo, e depois que agora estamos a afastar, estamos a fugir do gás natural russo, claro, só que a comprar gás natural no Qatar ou nos Estados Unidos, chamado gás natural liquefeito, que vem por barco, ser descarregado no terminal europeu para depois ser convertido em gás gasoso, este gás é mais caro que o gás que vinha na Rússia. Portanto, nós, com o nosso aparelho eletroprodutor, formado por renováveis intermitentes, com fotovoltaicas e eólicas, nós não podemos dispensar o gás natural. Só que o gás natural estamos a importar cada vez mais dos Estados Unidos e do Qatar, que é mais caro que o gás que vinha na Rússia. E, portanto, a Alemanha fez um grande disparate, a senhora Merkel, ao acabar com as centrais nucleares, quando ela acabou com as centrais nucleares, disse, já lá vão uns anos, em 2017, numa ação da Ordem dos Engenheiros, que a Alemanha ia ficar mais dependente do seu Putin, com mais gás natural, mais carvão, mais emissão de CO2 e preços de energia elétrica mais elevados. E agora não estamos livres do erro do tonto governo espanhol, de Sr. González, também quer acabar com as centrais nucleares espanhóis. Portanto, é a repetição do disparate alemão. Portanto, a Europa armou-se em fina, que só tem energia elétrica com eólica e fotovoltaicos, o que é impossível. É realista. Mas eu até pegava, você diz que é mais impossível. Gás natural. Você diz que é impossível, mas se nós quisermos dar o tal salto tecnológico que defende, que será, o próprio relatório Draghi diz que será a nossa, portanto, quando nós comparamos com os americanos, estamos em déficit, então isso não exige ainda mais energia? Exige, mas eu não vejo que isso se possa resolver só com renováveis intermitentes. Porque há uma coisa que a gente sabe da política, um fundamentalista em política, o que é que quer fazer? Quer correr todos os outros partidos do mercado e ficar sozinho. Pois aqui o fundamentalismo climático em Bruxelas significava carros era só carros elétricos, já vos expliquei que é um disparate. E sistema elétrico era só renováveis intermitentes, eólica e fotovoltaica, o que é claramente impossível. Portanto, a gente tem que reconhecer, se quer descarbonizar o setor elétrico, a energia nuclear é indispensável. E deveria ser ponderada, portanto. Estão a aparecer as centrais mais pequenas, as chamadas centrais modulares, as Small Modular Reactors, que são centrais que são pré-fabricadas, os componentes são fabricados e depois são montados no sítio, são centrais mais pequenas, que se montam muito mais rapidamente, e eu acho que a resposta ao consumo de energia dos centros de dados e da inteligência artificial era disso que estava a falar. Deve vir através destas centrais nucleares mais pequenas, adaptadas a cada centro, como já está a acontecer nos Estados Unidos, e portanto o aumento do consumo de energia elétrica através dos centros de dados e da inteligência artificial, que puxa muito mais o consumo de energia elétrica, a meu ver, na resposta de aumento de energia elétrica, não podemos esquecer a energia nuclear, geralmente os pequenos reatores nucleares, só que isto em Portugal é excluído. Exato, nunca se conversou tampouco. Não, porque aí o governo português, qualquer que ele seja, PS e PSD são iguais em termos de clima e energia, são irmãos siameses, e portanto a gente pode mudar no governo PS para o governo PSD e nada muda em termos de energia e clima. São exatamente o mesmo fundamentalismo climático de Bruxelas, que nós somos bons alunos, obedecemos o termo do nada muda. Portanto, eu tenho maiores dúvidas. Quando hoje falar uma série de investimentos em centros de dados em Portugal, uma série de investimentos em centros de dados em Sines, eu tenho a maior dúvida que o país tinha capacidade de resposta para produzir energia elétrica
para esses centros. Mas é isso que eu quero focar. Há aqui muita fantasia. Pronto. Nós não estamos apetrechados para produzir energia elétrica para esses centros. Porque esses centros, como compreende, precisam de energia elétrica o dia e noite. Pois, e as renováveis intermitentes não produzem dia e noite. Com a quantidade necessária para aquilo. Claro, pois, evidente. E, portanto, veja, a chamada Operação Influência, que deitou abaixo o governo de Costa, a gente percebeu que os tipos de centro de dados de Sines queriam energia elétrica permanente e contínua, 38 megawatt-hora, e o governo não conseguiu arranjar uma solução. E, portanto, eu recomendo esses centros de dados que querem vir para Portugal, arranjar uma solução para ter produção própria. E na produção própria de energia elétrica para alimentar esses centros, eu acho que não podem esquecer os pequenos reatores nucleares. Portanto, nós estamos aqui quase que um ciclo vicioso e um sistema de pescadinho de rabo na boca. Temos muita fantasia na energia. E portanto, não somos realistas. Os americanos, veja, desde o governo a empresários privados, estão a desenvolver centrais nucleares de pequena dimensão, chamados SMRs. Veja que o Bill Gates tem uma empresa de energia, já disse que vai fabricar centrais nucleares de pequena dimensão, os tais SMRs. Portanto, em todos os países que querem avançar nos centros de dados e de inteligência artificial, eles reconhecem que precisam muito mais de energia, portanto, reconhecem que as centrais nucleares, realmente as novas tecnologias dos pequenos reatores são essenciais, e nós em Portugal continuamos na fantasia. Ainda há pouco tempo o Expresso tinha um artigo de primeira de páginas centrais a falar numa quantidade de investimentos em centros de dados em Portugal. Portanto, que são impossíveis de se realizar. Porque não temos energia suficiente para isto. Portanto, e agora mesmo para terminar, até porque nós temos aqui o nosso tempo também a contar, que é a reindustrialização nos moldes pensados no relatório Draghi, e portanto nós já vimos que os clusters afinal funcionam, foram pensados há uns anos e funcionam, ainda bem. Quase sem o governo ligar nenhuma conseguimos desenvolver clusters em Portugal. Portanto, graças aos empresários. Graças aos empresários. E às suas associações. Ora, muito bem. E nesta visão da reindustrialização, isto está umbilicalmente ligado à questão da energia, portanto, se nós não repensarmos a energia, não vamos ter também reindustrialização nenhuma. Vai ter grandes dificuldades. E, portanto, o que preconiza? O que preconiza, assim em 5 minutos, é um realismo na energia, uma mudança da política energética europeia, que tem que reconhecer que o nuclear é fundamental para isto, e as pequenas centrais nucleares, os chamados SMRs, Small Modular Reactors, vão ser necessários para alimentar os centros de dados e os centros de inteligência artificial. À semelhança do que está a acontecer nos Estados Unidos e noutros países, como a Coreia do Sul. E, portanto, a gente tem que repensar a política energética europeia, não pensar que é só com renováveis intermitentes, eólicos e fotovoltaicos que resolve o problema, não resolve. Portanto, temos que, de forma descomplexada, aceitar que a energia nuclear também faz parte da solução de descarbonização. Ainda por cima, a energia nuclear é que é mais descarbonizada. Exato, por exemplo, eu leio relatórios franceses que dizem isto querendo-nos acabar com os nucleares para pôr eólicos e fotovoltaicos é um disparate, porque a nuclear já é descarbonizada. Se é o nome da descarbonização, não há razão nenhuma para não apoiar a nuclear. Evidentemente. É este ato de realismo. Portanto, em suma, a política energética europeia tem que mudar, e eu julgo que está a haver tendências para que isto seja repensado a nível europeu. E a partir daí é que podemos, de facto, ter uma estratégia ou tentarmos ter a veleidade de reindustrialização. Há alguma reindustrialização. E aí devo dizer, em certos casos estamos melhor que os americanos, porque não fomos tão longe na desindustrialização. Okay. E agora, o problema dos Estados Unidos, que o Sr. Trump ainda não percebeu, é que algumas produções iniciais não conseguem voltar ao estado inicial porque não há mão de obra qualificada. Pois, mas isso... Veja o caso dos moldes. Nós, em Portugal, temos ainda competência nos moldes. Nos moldes, sim. E, portanto, se a gente tiver uma política energética realista e apoia essas empresas, a gente consegue manter os moldes. O Sr. Trump, nos Estados Unidos, mesmo que quisesse voltar aos moldes, já não tem gente qualificada para isso. E, portanto, a Europa, não foi tão longe da industrialização como em certos setores americanos, pode ter veleidade, se tiver políticas realistas, ainda ter mão de obra para responder à chamada. Os Estados Unidos, em certos setores, já não têm essa mão de obra. E, portanto, esqueçam. Prontos, e está concluído. Agradecer ao engenheiro Mira Amaral a amabilidade de ter aceito o nosso convite e vir aqui dar-nos esta visão sobre a reindustrialização e, neste caso, ter este foco, porque está umbilicalmente ligado à questão da energia.
E pronto, concluímos mais um episódio deste nosso ciclo de podcasts, este dedicado ao caminho da reindustrialização, à indústria e à energia. E até ao próximo episódio que iremos ter. Obrigado. Obrigado.